Eu preciso falar com vocês sobre esse livro aqui. Eu li esse livro aqui pela primeira vez 2 anos atrás, e ele também foi o primeiro livro que eu reli, no caso, para gravar esse vídeo aqui. Eu tô te contando isso porque eu me lembro que naquela época, aquele livro foi muito importante para mim, eu aprendi muita coisa com ele. Mas relendo ele agora, 2 anos depois, eu percebi que ele ainda assim fez alguma diferença. Eu não vou dizer que eu aprendi algo novo, porque eu já conhecia o conteúdo do livro. Mas como a minha realidade é muito diferente da de 2 anos atrás, esse livro, ele se apresenta de uma forma diferente para mim. Eu tô 2 anos mais velho, 2 anos mais experiente, a minha realidade familiar não é a mesma, a minha realidade profissional não é a mesma, e a minha realidade financeira também não é a mesma. E dependendo de qual é a tua realidade, esse livro ele tem um impacto diferente na tua pessoa. Então eu percebi que ele de fato é atemporal, porque ele se passa em uma época muito antiga, a época da Babilônia. Ele foi escrito na década de 30. Eu li ele pela primeira vez 2 anos atrás e lendo agora ele continua atual. Esse é o meu tipo de livro preferido, é aquele livro que te apresenta, te acrescenta um conhecimento prático, algo útil que tu consegue usar no teu dia a dia. Mas para quem gosta daquelas histórias de Era Uma Vez, ele faz exatamente isso que eu acabei de falar em forma de Era Uma Vez, em forma de história. O autor desse livro, ele escrevia para um jornal, e o que ele escrevia na década de 30 eram histórias para ensinar, para educar financeiramente a população que lia aquele jornal. E para fazer isso de forma simples, que todo mundo pudesse entender, e lúdica também, ele pegava a época da Babilônia e criava essas histórias. E esse livro é um compilado dessas histórias. Se vocês pararem para ler, vocês vão ver que não é uma história cronológica da página 1 até a última página. Ele até tem sim conexões entre os capítulos, mas tem capítulos que são soltos. Encerra uma história num capítulo e começa outra no capítulo seguinte. Se tu tiveres interesse em adquirir esse livro, eu vou estar deixando tanto esse modelo quanto o modelo que tem o prefácio do Thiago Nigro, que é o Primo Rico, aqui na descrição, nos principais sites e aplicativos de venda, tá? Tanto o Amazon, Mercado Livre, quanto o Shopee. O objetivo aqui nesse vídeo não é te contar a história, ler o livro para ti, por isso mesmo eu tô colocando eles na descrição, caso tu tenha interesse em adquirir e ler, ter a experiência completa, muito menos resumir capítulo por capítulo, senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão sobre as principais ideias que constam nesse livro, porque são ideias, como eu falei, práticas, úteis, que se tu coloca no teu dia a dia, é papo de mudar a tua realidade. Esse livro, ele ensina a investir, ele ensina a sair de dívidas. Cara, esse livro, ele é tão sensacional que além de fazer isso, que é o objetivo principal, ele também traz como um dos objetivos dele, trazer a importância, um significado pro trabalho, pro labor, porque em vários momentos desse livro, ele insinua, e eu não sei nem se eu posso dizer insinuar, porque isso é verdade, que quanto mais tu trabalha, mais tu vai usufruir, mais tu vai se tornar honrado. O trabalho honra, ele mostra que o trabalho não é simplesmente o trabalho. Pessoas que ganham dinheiro de forma súplica, do nada, assim, não têm o mesmo gosto do que um dinheiro suado, trabalhado. E pros dias de hoje, cara, isso é muito atual. Tem muita gente procurando dinheiro fácil. E esse livro fala com maestria sobre isso. Então, assim, ideia principal do livro. O Homem Mais Rico da Babilônia não é sobre a Babilônia, nem sobre o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele traz esse personagem para te ensinar, para te educar financeiramente. De que forma? A principal, se tu tá endividado, como é que tu vai sair das dívidas? O livro ensina, ele fala sobre isso. Resumidamente, tu precisa, para ontem, começar a dedicar 1/10 de tudo que tu ganha para si, para pagar tuas dívidas, e só depois, então, começar a querer multiplicar esse teu dinheiro, a querer ficar numa situação confortável. Então, exemplificando, se eu ganho R$1.000 e eu estou endividado, as minhas dívidas já passam de R$1.000, então mesmo que eu pegasse todo o meu salário e dedicasse ele inteiramente para pagar as minhas dívidas, eu ainda não ia quitar minhas dívidas e eu ia ficar sem salário para pagar conta, para comprar comida, eu ia criar mais dívida. Ia ficar num ciclo infinito. Eu nunca sairia das dívidas se eu fizesse isso. Ele tem um manual nesse livro para pessoas que estão nessa situação
com dívidas maiores do que os ganhos. Ler esse livro vai te dar um insight nessa questão das dívidas. Não só isso, para quem não tem dívidas, mas não consegue fazer sobrar, trabalha e só tem o suficiente para pagar as contas. Aí acaba o dinheiro e precisa trabalhar para mês que vem pagar as contas, tá? Isso também não é uma situação confortável de se viver, e o livro vai falar sobre isso. Ele vai te ensinar a como tu pode fazer o teu dinheiro multiplicar. Tu vai tirar sempre 1/10, tá? Independente se tu tá devendo ou não. E esse 1/10, tu vai tirar ele primeiro. Tu não vai pagar o que tu tem que pagar e depois tirar o 10º se sobrar, porque nunca vai sobrar. Então tu trabalha todo mês. Mais uma vez naquele exemplo fictício, que tu ganha R$1.000, não tirou nem R$100 para ficar para ti. Tu tirou 300 para aluguel, 500 para comida. Tu vai pagando e não ficou nada para ti. No momento que tu tem uma dívida, de fato, nessa estratégia não vai sobrar nada para ti, porque tu vai usar esse que tu tirou para quitar as dívidas. Mas a partir do momento que tu não está mais endividado, tu consegue tirar esses 10%, investir, guardar. E o livro ensina, ele é enfático sobre isso, na verdade. Não adianta, ele primeiro te ensina a guardar. E depois que tu já tá, é isso, é só guardar. Quando tu tá pensando que, se eu tivesse pensado nisso antes, era só guardar não sei o que mais, ele vai te dar um tapa na cara e vai te dizer: ter dinheiro guardado é muito bom, mas não serve de nada. Tu precisa investir esse dinheiro para fazer ele trabalhar para ti. Trabalhar para ti significa multiplicar o teu dinheiro sem trabalhar por ele. Renda passiva. Óbvio, o livro ele faz menção à Babilônia, um tempo muito antigo, antes de Cristo. Então, o exemplo que ele dá de investimento é algo totalmente não usual nos dias de hoje. Mas é óbvio que tu não vai levar o livro literalmente nas palavras dele. Tu vai adaptar ele para os dias de hoje. Gente, eu não sei investir, não sei, nem na renda fixa, não tenho ideia. Pega o teu dinheiro que tu recebeu, tira os 10% e bota numa caixinha do Nubank, começa pelo simples. Tu ainda não vai estar investindo, mas ele vai estar rendendo. É coisa de centavo. Mas o livro ele fala outra coisa aqui que eu acho muito importante. Não desmerece o início, o começo. Ninguém começa aposentado. As pessoas começam com pouco justamente para se aposentar. O que é se aposentar? É tu ter uma quantidade de dinheiro investido que vai te dar um retorno mensal suficiente para viver no Brasil. Que ninguém começa com milhões, a não ser que seja herdeiro. A pessoa começa, hoje eu ganho muito pouco. Ou, eu tô endividado, não posso tirar muito. Cara, se tu começar com 10... Escuta o que eu tô te falando, eu não tô de sacanagem. Com 10 centavos, tá? No Nubank tu consegue botar na caixinha a partir de R$1. Vamos supor que tu já juntou R$1 em moedas de 10 centavos. Coloca R$1 na caixinha do Nubank. De um em R$1. Me livrei das dívidas. Ganhei um aumento. Vou começar a botar 10. E tu vai guardando. Então é um processo que eu acho importante. Vamos começar, não pela poupança, mas vamos começar pela caixinha, que é quase a mesma coisa, só que com rendimento melhor. Beleza, eu já tô com a caixinha cheia. Quero começar a entender sobre investimentos em renda fixa, que é mais seguro. Beleza, eu acho importante esse passo a passo, tá? Seguir essa trilha. O livro, ele traz muito mais lições do que essa, tá? Como eu falei, eu não quero ler o livro pra ti, muito menos resumir capítulo por capítulo. Mas só com essas 3 coisas que eu falei, que se fosse ensinada nas escolas, eu tenho certeza que a situação do Brasil poderia não estar boa ainda, mas com certeza muito melhor do que a atual, e nunca foi cobrado num vestibular, por exemplo. É por isso que eu digo que esse livro, ele ensina, ele educa, e ele ensina muito melhor que muito colégio, muita escola. Porque na escola tu vai aprender coisas que são importantes, mas que muitas vezes são importantes simplesmente para tu passar numa prova, num vestibular, para tu adentrar numa faculdade. Pega qualquer profissão, tu vai precisar um pouco de uma área e um pouco menos de outra, mas todas vão precisar de conhecimento financeiro. O link, caso vocês queiram comprar, caso tenham se interessado pela ideia, caso precisem de alguma luz, de algum insight financeiro nesse sentido, aprender a lidar com dinheiro. Cara, esse daqui é o meu canal em 157 páginas. O intuito do meu canal é educar financeiramente. Nenhum livro que eu conheça educa financeiramente melhor do que esse daqui. Inclusive, outros grandes livros como Pai Rico, Pai Pobre, que é referência, todo mundo fala, referencia esse livro aqui. Então, o link tá aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir e ter a experiência completa, porque não é nesse resumo que vocês vão entender do que eu tô falando. Se eu te ajudei, se eu trouxe algum conhecimento útil pra ti, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta Babilônia pra eu ter uma noção de quantas pessoas chegaram até essa parte do vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.